Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui em mais um podcast do nosso Pod Cristão. Seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever e acompanhar toda vez que a gente postar algum vídeo novo, você ser notificado desse novo vídeo que a gente postou. Quero te convidar para pegar a sua lição dos jovens aí desse novo trimestre. Novo não, né? A gente já está acabando já o trimestre. Parábolas, histórias que transformam. E abre lá na lição 12. Aproveita também para pegar sua Bíblia e abrir lá em Mateus 25, que é o texto base aqui da nossa lição. Mas, antes da gente iniciar a nossa lição, quero aqui apresentar o meu co-host aqui do meu lado, parceiro firme e forte, o Jonas. Ele é diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, futuro diretor da sonoplastia também do Bom Jesus e futuro ancião provavelmente também da Igreja de Bom Jesus, com certeza. O menino aqui também, ele é personal trainer. Eleição, votação já. Ele é personal trainer. Se você está aí numa pegada mais fit, quer saber como que corre, se corre com uma perna, se corre com as duas, se vai pulando, se vai engateando, como é que faz a corrida, entre em contato com ele aí após o pôr do sol, vale ressaltar, que ele vai te passar aí as orientações, os cuidados que você tem que estar fazendo, né, com o seu corpo, com você, para você fazer uma boa corrida e querer voltar, não se traumatizar, né? Esse aí é o Jonas, o companheiro. Vamos lá, quero apresentar aqui também o Wellington, né? O nosso entregador, né? Ele entrega na sua casa tudo que você precisar. Hoje está em peso. É verdade. Depois vou apresentar a nossa convidada também, que faz esse trabalho, que é a chefe de você, sua chefe. Então tá bom. E também futuro marido da Grazi, né? Que vocês já viram participar aqui, né? O menino cai até a pressão no menino, sobe a temperatura por causa do casamento. Logo tá chegando aí também. Diretor de sonoplastia lá, Dr. Paulo Prata, está envolvido também no Ministério Jovem também, né? Até porque a esposa, a futura esposa já é, né, do Ministério Jovem ali também. E, sem mais delongas, vamos apresentar nossos convidados. Vamos apresentar primeiro a chefe do Wellington, que é a Adriana, que é a entregadora master, né? Ela recebe as entregas e passa para ele os pepinos. Você que resolve. Mas nós temos a Adriana aqui, bem participativa lá na igreja do Dr. Paulo Prata. Está sempre disposta a estar ajudando em alguma coisa. Temos também o Gabriel aqui, o nosso quebra-galho, né, do nosso podcast. Está aqui sempre para nos ajudar aqui a estar falando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Toca muito bem instrumentos como violão aí. Está ensinando a galera aqui do Bom Jesus a tocar. Então, se você quer aprender, ele está ensinando. Então, não perca essa oportunidade também de aprender a tocar violão. Também tem um site, né, que ele chama Seven. Ele pode falar um pouquinho mais depois. Mas se você está precisando aí de fazer algum site ou colocar um site no ar, ele está aí à disposição para vocês. Quero que vocês deem um oi para a galera aí. E boa tarde, né? Bom dia, boa noite a todos que estiver nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando. E é isso mesmo, mexo com o site, também trazendo um sistema de delivery aí para quem quiser, quem conhecer alguma pastelaria, alguma questão do tipo. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse pod, né, que é muito animado. Sempre. Oração? Bora? Então vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, agradecidos somos a Ti por mais uma semana que o Senhor nos concedeu com vida e com saúde e a oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra. Que possamos, Senhor, ao recapitularmos essa lição, aprendermos um pouco mais sobre como nos colocar à disposição do Seu serviço, do Seu trabalho e nos enchermos do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, quando a Adriana vem, é sempre uma coisa que ela vai indo fazendo, mas tá tudo certo. A gente gosta
desse jeito dela. Mas quero agradecer os nossos convidados que aceitaram o convite prontamente. E quero te convidar a mandar aí uma mensagem para você estar participando aqui do nosso pod. Manda uma mensagem lá no nosso Instagram também, que a gente prontamente vai colocar o seu nome também na nossa agenda, se você quiser participar. Se você ainda não pegou a sua lição, corre lá, pega a lição, abre a lição 12, que a gente vai começar aqui a discorrer sobre a lição dessa semana. Aqui a nossa tirinha ela não é nada complexo, são só 3 imagens, são essas aqui, que você está vendo aí, caso você não tenha a lição. A gente tem aqui a lamparina, a gente tem eu não sei o nome, mas é o trequinho para pôr o azeite e, né, a junção das duas, um jarro, né, sei Jarro lá, de azeite. deve-se ter outro nome também, né, na época, mas é um jarro, né, ali. Aí, fazendo a junção das duas, cria-se ali o fogo, né, e aí, aqui a nossa... O título, eu não falei o título é Cheios do Espírito, aqui, e né, faz muita semelhança quando você pega ali a Bíblia e lê a Bíblia, né, que fala ali das 10 virgens, que a gente vai ver ao longo da lição. Se alguém tiver algum outro comentário ali da tirinha, quiser falar alguma coisa a mais, fique à vontade, senão a gente já parte para domingo. Eu acho que tranquilo. A jarra para colocar mais azeite, né? A lamparina e o fogo ali, né? E representando o Espírito Santo. Acho que é só isso mesmo. Isso aí. Então, vamos para domingo com o Jonas. Vamos lá, não esquecendo que o nosso texto-chave é Mateus 25, de 1 a 13, onde vai estar contando aí na lição, né? A nossa parábola desta semana. E aqui domingo nós praticamente temos quase em toda a lição nós temos uma historinha, né? Uma história que aconteceu, né? E aqui a história é contada de um pastor, né, que chama Daniel, que ele foi convidado para estar indo para Kuala, na Malásia, e ele chegou lá à noite e conforme ele apresentar, né, no outro dia o sermão, só que como tem questão de fuso horário, né, a dificuldade para dormir é grande, né? Então ali ele ficou se remexendo na cama para tentar dormir até que ele conseguiu dormir. Só que ele acabou dormindo demais, né? Quase demais, né? Por quê? Porque começaram a ligar para ele, né? E ele conseguiu ouvir que tirou ele de um sono profundo ali, o telefone, imagina quantas ligações não deve ter recebido. E ele, com a voz ali, ele escutava assim, venha que você já vai entrar para estar fazendo o seu sermão. E meio sonolento, né, para quem já acordou meio sonolento, né, ouvir alguém falando, é a mesma coisa que não conversou com ninguém, né, porque você até entrar em órbita ali, entender o que está acontecendo. E prontamente ele se arrumou rapidinho, foi, e claro, né, o centro de convenções era perto, então isso ajudou um pouco para ele não chegasse ali atrasado. Então ele saiu correndo, você imagina correndo um pastor, né, correndo nos corredores para poder chegar, para estar ali, para poder pregar para aquelas pessoas. E ele entrou no momento certo, né? E a questão é, né, o quase, né? E aí tem uma pergunta que é interessante. Você já chegou quase atrasado para um compromisso muito importante? Eu, praticamente, difícil de acontecer porque tem tudo planejado, né? Assim, eu tenho essa questão de horário e tal, as pessoas até reclamam de mim. Ah, Jonas, chega do horário toda vez. Mas já aconteceu comigo, eu acordei apavorado porque o celular não despertou. E acordei voar, falei, nossa, eu tô ferrado, tô atrasadíssimo. E você sai voando, você nem vê como é que você troca de roupa tão rápido na vida, escova o dente e vai. Você chega no trabalho que a sua frequência tá lá em cima e você fala assim, quase que você perde um compromisso importante. Então a lição dessa semana, ela vai estar bem enfatizada nessa parábola de Mateus 25, de 1 a 13,
os meninos estarão comentando aqui, e a gente vai entender um pouco sobre essa questão do quase, e entender também o porquê das figuras iniciais. Aqui eu só queria falar uma coisinha, que eu também já me atrasei. Eu até escrevi aqui para comentar. Foi, que eu me lembre, né, foi duas situações. Provavelmente, dentro dessas duas situações já deve ter acontecido mais de uma vez. Uma situação foi relacionada ao acampamento dos desbravadores. Acredito eu, pelos que eu me lembre que aconteceu já, foi não de não ter escutado o despertador, foi justamente ter escutado, ter desligado e ter virado pro lado e dormido, pensando, só mais 5 minutinhos, vai dar tempo. Esse vai dar tempo, eu tive que me arrumar em 10 minutos. Sorte que a mala já estava pronta, né? Era só ali se trocar e sair. Mas quase eu perco ali o ônibus, perco ali o acampamento e tal, né? E a outra era uma viagem ali de jovens, e que também foi a mesma situação, de escutar o despertador, desligar, virar pro lado e dormir, pensando, vai dar tempo. E quase não dá tempo. Então também foi relacionada a isso. Eu achei, pode chegar atrasado no casamento, não, viu, jovem? Quer saber quem vai atrasar. Se ele não, mas não tem como. Já é quase no horário do almoço, então tá tudo certo. O almoço não perde. Então tá tudo certo. Mas acho que a gente já pode dar sequência aqui para a segunda. Não sei se algum convidado tem alguma coisa para falar, senão já dá sequência para a segunda com o Gabriel. Acho que tranquilo, acho que a gente pode prosseguir então. Bom, segunda-feira vem falando sobre a parábola, né? No sábado ela traz ali a tirinha, pede pra gente dar uma lida para entender o que vai ser o assunto. E aqui a gente fala sobre a palavra das 10 virgens, né? Então, de resumo da parábola, haviam 10 virgens esperando pelo noivo. E todas tinham óleo. Porém, 5 delas levaram na jarra, que é na ilustração, um óleo extra, né? E ali elas, quando elas adormeceram, o noivo chegou, né? Gritaram, o noivo chegou. E aí elas usaram aquele extra para reacender as lamparinas. As demais pediram, só que ela falou, se a gente der o que a gente tem, o pouco que a gente tem para vocês, todo mundo vai ficar sem, né? Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens que esperam o noivo. E um momento importante, né? Quando chegava, normalmente antigamente, quando o noivo chegava na época, era comum eles atrasarem, eles estavam de viagem e tudo mais. Mas antigamente o noivo passava, buscava a noiva, né? E conduzia até a família. Então acontecia desse atraso. E na parábola a demora se estendeu, né? Então a gente pode perceber que, diante de todas as outras parábolas aqui, sempre vem falando sobre o tempo e a demora, sobre a espera. E é isso que vem trazendo também na parábola das Virgem Maria. E das Virgens. Das Virgens. O calor hoje tá. Das Virgens. O Jonas me desconcentra aqui. E a parábola das Virgens Prudentes e Imprudentes faz parte de uma série de histórias sobre a demora que a gente vem trazendo diante de todo desse trimestre. E o servo, também, Jesus descreve um grupo de servos que aguardavam o retorno do seu Senhor, em Mateus 24, 45, 51, que fala sobre os servos que estavam esperando o Senhor, o servo bom e o servo mau. E o servo mau é aquele que fala, o Senhor demorou muito, e assim, basicamente ele fez o que ele queria fazer, ele foi, curtiu, ele maltratou outros servos, bebeu, e fala que o senhor daquele servo viria em um momento que ele não esperasse. E ali ele seria tirado com a sorte daqueles hipócritas, né? E dessa forma é a mesma representação da vinda de Cristo. Que a gente possa estar preparado para a vinda dele, porque ninguém sabe o dia, nem a hora, nem as pessoas que estão na terra, nem os anjos, nem nada que está no céu. A não ser Deus. E tenho certeza que vai pegar muitos despreparados.
E a terceira parábola reforça a necessidade de ser fiel durante o período de espera, que é ali em Mateus 25, 14 de 30, que é sobre os talentos, né? Que a gente possa estar produzindo para Deus, né? Utilizando os nossos talentos, investindo, enquanto a gente está aqui, para termos o retorno. E essas histórias sucessivas revelam dois perigos, né? Dois perigos opostos para aqueles que esperam a volta de Jesus. Por um lado, não devemos viver com a presunção de que Jesus atrasará a sua vinda de maneira indefinida. E por outro, devemos resistir às expectativas de que Jesus virá tão rápido que não há necessidade de perseverança e paciência. Acho que é isso de segunda-feira. Eu fiquei com medo de entrar na parte da Adriana ali, que a dela tá top também. Aqui um ponto que eu achei interessante é relacionado à lição, mas lendo, estava estudando a lição, né, durante a semana para vir aqui, né? Aí lendo pelo celular que estava ali do lado, a Bíblia, a versão que eu escolhi na Bíblia, a hora que eu bati o olho, ué, por que está escrito assim? Mas aí depois que eu me liguei que era a versão, lá fala prudentes, né? As 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E tem outras versões que coloca insensatas, outras que é sem juízos, né, as imprudentes. Então achei bastante interessante essas outras palavras, né, que eu acho que traz mais peso ainda para pro que Cristo quis realmente dizer com a parábola. Né, uma pessoa sem juízo, uma pessoa que não tem noção do que está fazendo, que ela não sabe bem o que está fazendo ali. Então, acho que também é um peso maior. E também relacionando aqui a Mateus 25, 14, 30, foi um tema passado na lição 9. Se você não viu aí a nossa lição 9, corre lá, depois de assistir essa, obviamente, corre lá para assistir, né? Foi o tema completo ali da lição, que ela também está muito boa, que fala sobre os talentos, né? Ali o Senhor que deu os dracmas, né? Um dinheiro para 3 servos, para um ele deu um pouco mais, para outro ele deu um pouco menos, para o último ele deu só um dracma, sei lá o que é o dinheiro, né? Lá do texto, não lembro, mas ele deu só um. Aí depois discorre, né? Mas é para a gente, voltando para coisa da lição, por o dia da lição, algumas pessoas elas vão estar preparadas, outras não. Eu acho que o tema ali geral ali da lição é que a parábola enfatiza isso. Algumas pessoas vão estar preparadas, vão estar se preparando ali e preparados, e outras vão deixar ali para a última hora, mas na última hora não vai dar mais tempo. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, senão a gente já vai para terça-feira. É legal observar também que, tipo assim, 5 levaram uma jarra com extra, né? Vamos supor que, assim, se a gente tivesse lá e falar, nossa, é verdade, eu poderia ter também trazido uma jarra com extra, uma jarra extra. Então a gente percebe que, tipo assim, todo mundo vai ter oportunidade. Todo mundo tinha a oportunidade de falar. Talvez as mães daquelas mulheres, talvez, falaram assim, leva uma jarra extra, leva... E se o noivo demorar, se o noivo atrasar, ele tem o costume de atrasar, leva um extra. E eu acredito que isso também é a mesma forma como, por meio do Espírito Santo... o Espírito Santo, por meio de Jesus, né, de Deus, o Espírito Santo vem atuando também, sempre tentando nos alertar, sempre tentando nos conscientizar. Participa do PG, mantém em oração, não esquece de buscar a Deus, sempre conversando com nós, porque o dia que chegar, não vai ter como a gente falar, nossa, eu não sabia, né? Porque ele sempre esteve ali falando pra gente. É isso. Pode falar de terça. Ele já meio que deu uma pincelada ali por cima. Mas... eu achei interessante, muito, muito interessante a história de domingo, né, da lição, porque ele conta
uma história real de que eu acho que cada um já viveu algo parecido. E eu achei interessante assim que de domingo, né, a cada dia da semana, né, ele vem trazendo algumas coisas e o quase, né, do domingo, porque eu tive um professor de matemática e ele era no ensino médio, ele era muito rígido, né, com padrões. E uma das coisas que ele era rígido era a questão de horário, sempre. E ele falava muito com a gente sobre isso. E ele sempre falava que se você chegasse 15 minutos antes, né, você estava no horário. Se você chegasse 5 minutos antes, você já estava atrasado. Entendeu? Era melhor você não ir mais. Tá vendo? Eu falo isso pro povo, ninguém acredita. Mas é verdade. E isso, sim, ficou muito, muito em mim, né? Então, eu já atrasei, mas isso sempre me martela até hoje, né? Foi um ensinamento que trouxe, que ficou para a minha vida. E a gente, ser humano, tem essa questão, né, das desculpas que a gente dá. E o quase é uma delas, né? Eu quase bati o meu carro, né? Eu quase cheguei no horário, eu quase conquistei aquilo que eu queria, né? O quase virou uma desculpa, entendeu? Exato, entendeu? É até fácil de você falar, não, eu posso dormir mais 5 minutos, deixa eu pôr na soneca aqui, porque se eu atrasar, né? Eu quase cheguei. Gente, mas dessa vez eu quase cheguei, né? E as coisas que a gente perde com esse quase, a gente não tende a dar o real valor por causa desse quase. Aí, na segunda-feira, a gente fala ali, né, um pouquinho sobre essa questão das parábolas, que já vem sendo tratado na lição durante todo o trimestre. E as parábolas eram o quê? Histórias. Eram, não, são, né? Histórias. Contos. Jesus usava esses contos para poder atingir as pessoas. Então, a gente olha e fala assim, nossa, mas olha, a dos talentos, a do servo bom e mau, a das 10 virgens, não a Virgem Santa Maria, mas, né, as 10 virgens e tal. Entendeu? A mesma coisa. Deus está falando a mesma coisa. Isso, para atingir um público maior. E aí, na página de terça-feira, fala sobre o óleo extra. Porque quem conhece a parábola das 10 virgens, né, já sabe. Das 10, 5 prudentes, porque foram lá, se prepararam e tal. E as imprudentes, que são as loucas, né, que foram ao léu, digamos assim. Entendeu? Mas era normal o atraso. Né? Quando a gente vai historicamente no povo judeu, o atraso do noivo era normal. Então, todos sabiam que o noivo ia atrasar. Não sabiam que ele ia atrasar tanto. Então, quando a gente olha as imprudentes, a gente imagina assim, cabia 200 ml e elas levaram 50. Não, elas levaram 200 ml. Era o que cabia na lâmpada. Entendeu? Só que o noivo demorou mais do que ele devia. Se o noivo tivesse passado no horário normal, teria alguma diferença das 10? Nenhuma. Nenhuma diferença. A única diferença entre as 10 ali, né, que são citadas as 10, né, entre essas 10 moças, é exatamente porque umas levaram 300 ml e as outras só levaram 200, que era o que cabia. Mais nada. E aí as prudentes, né, as que se prepararam um pouco mais, falam assim, não, eu não posso distribuir para vocês, porque se eu repartir, eu vou ficar sem. Porque a quantidade que elas levaram era pouca. Se elas tivessem levado, eu fico imaginando, né, se elas tivessem levado o dobro, por que elas não podiam dar metade? Que usura era essa? Mas não, é isso que a gente tem que pensar. E aí, na terça-feira, ele fala sobre o óleo extra, e aí a gente fica se perguntando, o que é o óleo?
O óleo é o Espírito Santo, não é isso? É a representação. A Bíblia ela fala sobre isso, que o óleo representa o Espírito Santo. Então, como é que eu vou ter Espírito Santo extra na minha vida? Porque quando chegar, nós estamos dormindo, todos nós estamos dormindo. Estamos aí, na soneca. E o noivo está vindo. Uma hora ele vai chegar. E aí? Eu estou com esse óleo extra, eu estou com 100 ml a mais ou não? Para continuar o caminho? Como é que eu sei se eu estou ou não? Acho que quando se coloca dessa forma fica muito mais difícil. Fica mais difícil, não fica? Fica. Porque assim, como é que eu vou conseguir um óleo extra? Como é que eu consigo se eu estou dormindo, como é que eu consigo? Eu não consigo. Aí está a questão. Se todos nós estamos vivendo esse momento do sono, da espera do noivo, o que você tem, você já tem. Se você só tem 200 ml, meu amigo, aí a hora que acabar, acabou. Se você tem 300, você vai ter um pouquinho a mais para chegar. Mas se a gente está ainda, né, no tempo de se preparar para esperar o noivo, eu ainda não fui ainda. Eu ainda estou me preparando. Aí sim eu consigo o óleo extra. Eu posso levar esse óleo extra. E aí esse Espírito Santo extra, né, na minha vida, eu vou conseguir como? Com os meus momentos de oração, de meditação, né, a minha comunhão com Deus. Por isso que é pessoal. Né? Eu não tenho como eu dividir com você, não tem como eu passar como minha comunhão para você. Eu posso te falar o que eu faço, mas às vezes o que serve para mim não serve para você. Cada um tem que ter a sua maneira, descobrir a sua maneira de relacionamento com Deus. Né? Para se aprofundar nisso, para ter esse óleo extra, né? O Espírito Santo extra na nossa vida, para que a gente consiga esperar o noivo no momento certo. Ele está atrasado? Então, né? Ele está demorando, mas eu acho que atrasado ele não está. Né? Porque a parábola mesmo, ela fala isso. O noivo demorou, mas ele não atrasou, não. Ele só demorou. Um pouco mais de tempo. A gente que coloca o termo atraso. Né? E aí, Deus está atrasado? E se o noivo demorou justamente para ver quem era que estava realmente que merecia Exato. entrar, né? Exato. Aqui eu Podem ir, gente, vai falando. Escorrendo um pouquinho na terça, a gente talvez pode pensar, né, refletir, acredito eu. Mas muito do que a Adriana falou é difícil. Não é fácil, né? Esse caminho com Cristo é difícil pelas coisas externas que vão fazer você não querer estudar a lição. Isso. Quando você acorda, porque você já acorda atrasado indo trabalhar, então não dá tempo de eu estudar a lição porque eu já estou atrasado. Não dá tempo de eu fazer uma oração antes de sair de casa, não dá tempo porque eu já estou atrasado. Mas essa comunhão realmente é individual, mas não significa que só a gente que passa por essas desconfianças de Cristo está demorando muito, algo assim. Os próprios discípulos que viveram com Cristo, sim, andaram lado a lado com Ele, não conseguiram ver Ele frente a frente, acreditar que Ele estava ali. Então, a gente tem uma dificuldade um pouco maior nesse sentido, porque a gente não vê, né? O ser humano ele é muito, eu diria assim, visual, né? Ele precisa ver para crer, muitos. Então, a fé, ela precisa ser praticada, exercitada a cada dia, né? Uma evolução ali. Vamos colocar um exemplo aqui. Nosso, de hoje. Quantos por cento de bateria tem no seu telefone? 45. 45. Seu? Vixe.
Acho que... Esse aqui, ixi, já até apagou. O meu acho que está com 50 e poucos por O meu cento. tá 37. 88. 88%. 37. 37, ó, o dele já está... Imagina aí você com essa bateria aí. Quanto tempo você acha que ele aguenta? Esses aí, 40 e poucos por cento, 37%. Ah, ele não vai aguentar muito. Esse não. aqui, quando fica parado, descarrega mais rápido que mexendo. Ah, tem que trocar o telefone, essa criança. O que eu quero mostrar é que, para gente, por exemplo, no caso aí, o Wellington, que trabalha aí nas entregas, que usa o telefone o tempo todo, a bateria do telefone dele, cada vez que ele levanta de manhã para ele ir trabalhar, tem que estar 100%. Senão, ele não termina as entregas. Se ele tiver com 37%, a gente não consegue fazer as entregas. Exato. Entendeu? Não consegue trabalhar 4 horas de serviço, vamos colocar assim, porque ele começa a baixar. Assim é a nossa vida espiritual. É porque às vezes fica difícil para as pessoas entenderem a questão do azeite aí da lâmpada, porque a gente não usa mais, né? Mas é isso, a bateria do nosso telefone é a nossa lâmpada, é o nosso azeite aí. Entendeu? Então, eu tenho que estar 100% todos os dias, 100% todos os dias a bateria. Senão, eu não consigo fazer as minhas atividades. Não, eu não consigo resolver as minhas questões, fazer pagamentos e etc. Então, a gente precisa ter isso. E se cada vez a gente coloca, que é um problema aí, eu acho que eu já estou entrando no quarta ou quinta-feira, mas que a gente fica assim, eu coloco 10% de bateria no meu telefone, uso, aí eu coloco mais 10, aí eu uso, eu coloco mais 10, eu uso. Vai chegar uma hora que o meu telefone não vai funcionar mais. Ou quando você precisar, você não vai ter a bateria. Eu não vou ter mais aquilo dali, né? Então, eu ficar 5 minutos todos os dias, né? Eu levanto, faço uma oração, amém, Senhor, obrigado pelo dia, pela noite, amém, né? Aí eu pego lá a lição, leio, 3 minutos no máximo, entendeu? 10 minutos recarregando a minha bateria espiritual, não me dá suporte para passar o dia todo, vai faltar. E não vai ter sobra, né? Porque eu não acumulo. Então, eu tenho que recarregar minha bateria sempre em 100% na palavra, né? Que é a lâmpada do nosso caminho, né? Como diz o salmista. Eu estava... Desculpa cortar, mas essa parte aqui é muito bonita de terça-feira, porque fala daqueles que todos, assim, também é igual às igrejas hoje em dia. Todas as igrejas têm, só que algumas vão acabar dormindo no meio do caminho. E eu fiquei pensando a tarde toda hoje, como porque, tipo assim, elas tinham óleo, certo? Eu não entendo o motivo. Tipo assim, o óleo era para iluminar lá, né? A lamparina, beleza. E se uma por vez utilizasse a lamparina para iluminar? E aí fosse dividindo assim, todo mundo. Só que aí a gente percebe no final, é estranho pensar assim, porque, tipo assim, a gente percebe no final para os dias de hoje, que se a gente olha lá, o que acontece no final? As 5 que tinham os óleos, foi as bodas com o noivo. Se nós como igreja ora tanto para quem está lá fora, tanto para os outros líderes, tanto para as outras igrejas, vamos supor, não tem como o nosso espírito, a gente não consegue mudar ninguém. Então a gente pode orar por aquelas pessoas assim que são assim que preferem a iniquidade, que preferem essas coisas. A gente pode orar muito, interceder muito por ela. Só que nós não muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. E não tem como ela se juntar às bodas de casamento, no caso do reino dos céus, através de nós, não tem como. Ela tem que estar com o azeite ali, né? Ela tem que estar com a questão dela. Então foi algo que me pegou bastante. Fiquei, mas e se eles dividissem o óleo? Só que quando a gente olha hoje, não tem como dessa forma. A gente consegue interceder e orar. Isso, mesmo que se a gente, vamos colocar aí a questão de imaginar a cena, né? É só você imaginar a cena. Você imagina uma escuridão total,
né? Você está lá no escuro, lá no meio do Deserto. mato, entendeu? Que não tem uma luz. E você está em 10 pessoas, uma vela, não dá. Realmente. Né? E levar em consideração que aí é que vem a questão, todas elas dormiram. As que estavam preparadas e as não preparadas. Todas dormiram. Todo mundo foi É pego o ponto que desprevenido. Todo Exato. mundo estava cansado de esperar. Então, isso mostra para a gente que, por mais que a gente tenha uma comunhão, né, diária com Deus, por mais que a gente tenha, aí sempre tente recarregar nossa bateria em 100% com o Espírito Santo, né, e se manter atento, a gente vai dormir, vai chegar uma hora que você vai dar aquela cochilada. Entendeu? Então, todo mundo vai ser pego desprevenido. Todo mundo vai ser pego. Todo mundo, não tem como. Não tem. Então, todo mundo, de fato. né? Aqui a gente falou bastante terço, falou boa parte da quarta. Eu acho que vale a gente só fazer aqui a nossa rede semântica para a gente já dar sequência aqui para quinta-feira, que o nosso tempo está voando. Pode fazer. Vamos lá. Eu só queria deixar 2 perguntas aqui, que eu achei muito interessante da gente refletir, que é: por que simplesmente dizer que seguimos a Jesus não é suficiente? E por que conhecer a Deus pessoalmente é tão importante? Então fica aí uma reflexão e um pensamento para você que está em casa. Que é E basicamente, tudo que a gente comentou. E vai continuar falando até o final da lição. Então vocês memorizam aí, essas perguntas a gente já respondeu para vocês, e iremos falar um pouquinho mais na quinta-feira e na sexta. E a nossa rede semântica é preparo. Quando a gente ouve preparo, o que a gente pensa? Quero que os convidados falem aí pra gente. Eu penso em tempo. Eu escrevi 4 palavras: otimismo, efeito, aprendizado e esperança. Eu também escrevi 4. Eu vou falar dessa vez também. Execução, planejamento, objetivo e clareza. Eu coloquei estudo e buscar conhecimento, que é um preparo que você precisa ter, né, se você quer chegar a alguma coisa, a algum lugar. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o penúltimo dia. Nossa lição com os nossos convidados. Quinta-feira, eu vi que a Adriana anotou mais lá pro finalzinho, então eu vou começar, Adriana. Pode começar. Fechou. Na quinta-feira a gente fala do Filho do Homem, né? E aqui a parábola, eu tô enrolando tudo, hoje tá um calor danado. A parábola das virgens prudentes e imprudentes termina com uma advertência, né? Que diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E a gente deve sempre estar pronto. Que nem a gente até rodou em cima do assunto que eu trouxe sobre dividir o óleo ali. Todo mundo ali vai ser pego desprevenido. Igual a parábola adiante de Mateus ali também fala sobre os servos. Tanto o servo bom, tanto o servo mau, ambos vão ser pegos desprevenidos. E enquanto esperamos, a gente precisa deixar a nossa luz brilhar, a nossa lamparina, a chama acesa, para que dessa forma também, acredito, inspire outras pessoas a quererem ter essa chama, quererem ter esse brilho, querer entender de onde vem, e assim a gente refletir Jesus, refletir o amor de Deus. E a Bíblia ela está repleta de promessas de que Jesus retornará a este mundo. Então a gente tem que confiar. Não tem. Ele prometeu, promessa não se quebra, e é uma forma da aliança dele. A aliança dele entre nós é que ele vai voltar. E seguimos, enquanto ele não vem, a gente segue levando amor, intercedendo pelos nossos irmãos, orando, buscando aprimorar os nossos talentos. Estamos nos preparando, que nem a nossa rede semântica, e a gente está esperando, né? Igual eu vi uma vez, a gente está esperando o Cordeiro, né? Só que o Cordeiro já foi na cruz do Calvário. Agora quem vem é o leão. E esse leão está com sede de justiça e não vai ponderar para nenhum lado. Vai ser toda boca confessará que ele é justo. Todos confessarão que ele é justo. Inclusive os ímpios, principalmente,
verão que eles perderam a oportunidade, verão que eles tiveram a oportunidade da salvação, e eles mesmos confessarão: o Senhor é justo e tudo que o Senhor fez é bom, e eu aceito a minha punição. É muito triste, mas Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pode prosseguir, Adriana. A parte de quinta-feira fala sobre a expressão o Filho do Homem, né? Que Jesus usou para referindo-se a ele, né? E que tem lá em Daniel, quando fala dos reinos e tal. Então, realmente, quando a gente olha a vinda de Jesus, a primeira era o Cordeiro, que já morreu na cruz. Agora, a segunda vinda, ele vem como Rei dos Reis, vem como Senhor dos Senhores, né? Ele vem, não vem quietinho ali, escondidinho, como um bebê, igual ele nasceu. Agora não, agora ele vem, todo olho verá, todo mundo, né, vai ouvir, vai ver e vai sentir o peso da justiça dele. E esse termo, né, o Filho do Homem, é uma coisa muito forte, né? Porque a gente ouve, né, Jesus manso, né? Mesmo quando a gente fala o termo leão de Judá, né, a gente pensa, né, um animal forte e tal, mas a gente eu acho que a grande maioria das pessoas não conseguem entender o peso. Agora, quando você usa a expressão, né, o Filho do Homem, quer dizer, aquele que nasceu, passou pelo sofrimento, morreu na cruz, usou a coroa de espinho, agora ele está voltando. E aí ele está voltando com toda a glória, todo o resplendor, e ele é o único que merece a nossa adoração em qualquer momento, em qualquer circunstância, né? Então, a humanidade precisa entender que Deus se uniu a ela. Nós não merecíamos, mas Ele se uniu, Ele se tornou Filho do Homem, o poderoso, o Deus soberano, mas que está com a gente, né? Então, a gente deve essa adoração a Ele, né? A gente deve manter a nossa fé, né, nas promessas que Ele fez. E está logo aí, né, gente? Tá à porta, não tá? Você pensa que Ele está atrasado, que está demorando demais? Não está, não, viu? Tá, não. Se você parar para ouvir um pouquinho, você já escuta os sons dos cascos dos cavalos, das trombetas. Você escuta, né? Então tá logo aí. Melhor você manter a sua lamparina acesa. Eu penso também. Desculpa, você terminou. Pode. Tá. Eu penso também assim: do choro do bebê ouviu-se o som da redenção. É uma trecho de música que eu acho muito lindo. Chama Canção da Redenção, Som da Redenção. E fala: milhões de anjos cantam, 1000 mundos reconhecem que nasceu o Rei de todo o universo. Uma coisa bonita, assim, que eu acompanhando alguns sermões, principalmente da Maísa Ribeiro, por exemplo, ela comenta que os outros mundos, eles observam, assim, a gente, tipo, cara, como que vai ser o desfecho daquilo? Porque nós somos os únicos, assim, é claro que os outros também têm essa liberdade, mas nós somos os únicos, nem, para vocês terem noção, nem Satanás, que quando Deus fala assim, não, Satanás não faz, mas nós vai e faz. Nós somos os únicos. Quando Deus fala não, a gente vai lá, teima e faz. E aí, ainda a gente fica bravo, porque não deu certo, porque a gente machucou, porque aconteceu tal coisa. E o príncipe, ele é o representante nosso, daqui, desse mundo. De todos os outros mundos, ele é o representante do nosso mundo. E, tipo assim, é bonito demais pensar isso. Eu fico imaginando quem que representa esse mundo aqui. É Jesus. E é isso que eu queria falar, porque ele vem que vem, Felipe. O Felipe quer que você para de falar. Ali, tá doido. O Felipe quer que você para de falar. Ou corte. Hoje é meu dia já. Ou o corte rápido.
Tramontina. Ele precisa ir, eu acho, já. Você tem alguma coisa pra falar de quinta? Não, vamos falar pra sexta. Na sexta eu falo. Então, aqui na parte sexta eu já quero começar falando. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui para vocês entenderem o que a lição fala. Na grande e incomensurável dádiva do Espírito Santo estão contidos todos os recursos celestiais. Não é por nenhuma restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não afluem para os seres humanos neste mundo. Se todos as recebessem de bom grado, todos seriam cheios de seu Espírito. Aquela lição sexta, ela vem com o título Todos os recursos do céu. E com isso que eu acabei de ler, com o que a gente já estava falando, né, muito que a Adriana falou ali na parte de terça, é se preencher, né? É recarregar mesmo, né? Como o exemplo que ela colocou da bateria, é recarregar a sua bateria no Espírito, para que o Espírito preencha, né, a sua bateria espiritual. Então é o se entregar, é o não ter medo, né? Muitas vezes a gente viu durante essa lição do trimestre inteiro alguns pontos que a lição trouxe para a gente, de que a gente tem esse ego nosso, de achar, eu sou bom, né, velho? Eu sei fazer as coisas e não sei o quê. Eu sei como faz isso aqui, como faz aquilo outro. Então a gente sempre coloca o mérito e reconhece sempre, primeiramente, a gente. Então a gente esquece que a gente não tem que vir em primeiro lugar. Nosso primeiro lugar é sempre Cristo, sempre Deus. A gente não sabe de nada. A gente não merece o conhecimento que a gente tem, as coisas que a gente tem por mérito nosso. Foi Cristo e Deus que concedeu isso para você. Se for da vontade de Deus, Ele pode simplesmente fazer você dormir, fazer a sua morte. Se for da vontade dele, Ele pode. Ele é Deus, Ele é seu Pai. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento, não para nós, para Cristo. E sempre colocar o Espírito Santo como o ponto ápice, que a gente só consegue alcançar Cristo por meio do Espírito Santo. Ele é o nosso intermediador mesmo, o mediador ali, né? Essa comunicação com Cristo é por meio do Espírito Santo. Se você não coloca o Espírito Santo também ali como esse meio de comunicação, você não vai ter destinatário, né? Não seria destinatário, mas, né? Não vai ter para quem receber essa ligação, essa chamada. Então, a lição, de forma geral, a parte aqui de sexta, ela pontua também, discorre, né, mais esse assunto, de que o ser humano ele é muito falho nessas questões, porque ele se deixa ao léu, fazendo a comparação também, a parábola, que a gente às vezes está, igual a Adriana novamente colocou, não é que elas não estavam preparadas, as imprudentes, estavam, mas elas estavam preparadas para um determinado tempo. Então, vamos pensar aqui. Você estuda a Bíblia, você lê a lição por um ano, pensando, eu estou vendo que as coisas estão acontecendo, como está o mundo, lendo a Bíblia, vendo as tragédias que são os sinais que a gente reconhece que Cristo vai voltar. Então, em 2 anos Cristo volta. Então deixa eu aqui me preparar, estudando a lição, tendo a comunhão, isso, aquilo e tudo tal. Passa-se os 2 anos. Você vai parar de ler a Bíblia? Você vai se afastar da igreja? Eu acho que é aí que vai pegar o pessoal nessa. O que vai ser? Você não tem que... Porque a Bíblia é clara. Nem o Filho, nem o Espírito Santo sabe, muito menos os anjos. Quando Cristo voltará? Somente o Pai. Então, a gente coloca... Estou vendo que as coisas estão acontecendo, eu sou um bom entendedor da Bíblia. Eu sei
que em 5 anos Cristo volta. Então eu vou me preparar para daqui 5 anos eu tá pronto. Ele aparecendo amanhã. Eu vou estar pronto. Então, nesses 5 anos você vai ser o cristão vitrine. Mas e se passar esses 5 anos? E aí? É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente estuda a Bíblia, né? Porque a gente tende a marcar uma data, né? Porque nós, seres humanos, eu acredito que por causa do pecado em si, a gente tem essa falha de que você quer saber todos os detalhes das coisas. Então, né, não dá. Já pensou? Eu chego e falo, eu quero te convidar para uma festa lá em casa, tá? Aí você vai, tá bom? Você vai, não vai? Vou. Então tá bom. Que dia? Que dia? Não, vai acontecer. Mas que hora? Aí você vai. Só vai. Você se prepara que eu vou te Se chamar. prepara que você vai. Tá bom? Tá bom. Gente, a gente é ansioso, né? Já começa a dar um tilt na gente. Não, tem Começa a que, perguntar várias vezes. tem que vestir que roupa? Entendeu? Quem que vai estar? O que tem que levar? Vai ter comida, gente? Vai ter lugar Preciso para comprar sentar? roupa nova. Né? Pode levar fulano? Posso levar alguém comigo, convidado? Né? E nós, seres humanos, temos essa tendência. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a ver, caiu uma estrela cadente ali, né, um meteoro, e a gente olha e fala, eu acho. Olha. Eu ficava Tô vendo, bem eu ali, ficava né? vendo muito essas coisas. Eu falei, isso aí me causa muita ansiedade. Eu falei, Então, eu vou só seguir, segue o ler, fluxo. busca Deus, eu buscar a Deus, eu não tenho porquê ficar nesse medo. É igual ele fala, eu vou deixar os pardalzinhos do céu sem alimentar? Confia. Mas aí você também tem que tomar cuidado, porque você também pode cair no erro do comodismo. Que as Mesmo buscando enquanto tudo. Sim, porque as imprudentes não levaram azeite. Entendi. Porque elas pensaram que ele não iria demorar tanto. Então elas levaram estavam azeite. prontas. Acho que de uma certa forma você vai pensar que vai demorar menos. Elas estavam prontas entendeu? para um determinado tempo que imaginava, de forma geral, é tanto tempo. Então, eu estou pronta para esse tanto de tempo. Isso. Mas, além desse tempo, eu não estou. E aí, assim, eu sei que vocês vão falar mais, mas eu já vou dar o meu final aqui, porque depois ficam brigando comigo, que eu fico falando demais. Mas a parte de sexta-feira, ele traz para a gente essa questão do privilégio. E eu achei interessante a palavra que eles usaram, que é conduto vivo. Então, nós somos um conduto, quer dizer, nós somos algo que leva alguma coisa, né? Um canudo é um conduto, né? Leva o líquido para a sua boca. Nós somos isso, nós somos condutos do céu, né, de Deus, com as outras pessoas. Então, através de nós é que eles vão conseguir aprender e se preparar e conhecer a Deus e o verdadeiro amor. E nós somos escolhidos. As virgens, elas foram convidadas para o casamento. Não é assim, eu vou gritar aqui e quem ouvir que vá no meu casamento. Não, receberam um convite. Você já recebeu o convite do casamento? Recebi o convite. Convite de casamento. Então, a gente recebe, você não recebeu, né? Não, sinto muito, você vai ficar sem óleo na sua lamparina. Vai precisar estudar um pouco mais. Você recebe o convite, né? Nós recebemos esse convite do casamento. Nós estamos aí nas 10 virgens. Nós recebemos esse convite para a volta de Jesus, para morar com Ele. Agora, o que eu vou fazer com esse convite? Né? Agora, o que eu vou fazer com o convidado que eu quero levar? Né? Na minha festa, você pode levar. Fechou. Tá? Então, Deus está dizendo exatamente isso. Olha, eu estou te convidando e eu vou te dar a liberdade de convidar quem você quiser para ir. Hoje o convite é para todos, antes era só para Israel. Todos. Exato. Então, nós precisamos ser esses condutos, né? Condutores da verdade, condutores do amor de Deus. E nós só conseguimos alcançar outras pessoas
né, usando esses recursos do céu que estão à nossa disposição, quando nós entendemos a escolha que Deus fez, né, em compartilhar com a gente a vitória dele e de nos premiar, né, com essa oportunidade. Então, que nós sejamos aí as virgens prudentes, né, estejamos prontos e que a gente também use todos esses recursos do céu para levar a palavra e o amor de Jesus a outras pessoas. Amém. Amém. Se os meninos tiverem alguma coisa para falar, Acho que é isso, fiquem à ela fechou com vontade. chave de ouro. Só vou falar uma coisa aqui, que a gente sobre a questão de data, né? Os nossos pioneiros, né, em 1844, eles fizeram um cálculo como que Jesus fosse voltar naquele período. E ali eles erraram, né? E só que tem uma diferença. Eles erraram o evento, só que tem uma diferença. Eles que estavam estudando, eles erraram o evento. Para quem só seguiu porque eles estavam comentando e não buscaram a fundo também, se criaram o quê? Uma desordem, umas brigas e muitos se afastaram, muitos desacreditaram daquilo. Quem continuou pesquisando e estudando entendeu que eles erraram o evento, mas que eles estavam certos no cálculo que eles estavam fazendo. Então ali deu uma continuidade no cristianismo através dessas pessoas, que elas erraram o cálculo por conta do erraram o evento ali, mas eles tiveram a questão de prudência, de quê? De conhecimento, de levar o conhecimento e o que eles conseguiram buscar cada vez que eles foram pesquisando e estudando mais. Então, o que eu quero deixar aqui é que a gente tem que continuar dessa forma, porque nós temos a graça, mas só a graça não vai fazer a diferença na minha vida. Eu preciso das minhas obras, que nós já falamos nas lições anteriores, nós precisamos da nossa fé, só que sem as obras a gente não tem fé, só que a gente não pode se vangloriar das obras, porque tudo que acontece, Deus é que proporciona. Se você fala uma palavra bonita hoje para alguém que precisa, foi porque o Espírito Santo te conduziu. Se você falou um texto bíblico que você falou assim, nossa, eu lembrei desse texto bíblico, foi porque o Espírito Santo te conduziu a falar certinho, sem errar uma linha. E se a pessoa abrir a Bíblia e ela fosse ler na hora, vai estar escrito do mesmo jeito que você eu falou. falando Virgem Maria das 10. Então, o menino está perdido aqui, mas está tudo certo. Mas que fique aí na cabeça de vocês. Cristo conduz e Cristo capacita cada um de nós. Amém. 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 Eu pedi para o Gabriel fazer a nossa oração final. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, diante do Senhor, aqui nos colocamos, Pai, para agradecer sobre tudo o que foi aprendido aqui, Pai. Que esse ensinamento caia no nosso coração como uma semente, possa dar bons frutos, que possamos levar às outras pessoas e possamos também, Pai, brilhar e refletir o amor do Senhor. Que o Senhor nos guie através do Espírito Santo, que possamos buscar sempre, de primeiro momento, assim que acordamos, assim que nos levantamos, a sua palavra, Pai, para que possamos recarregar o nosso espírito e também preparar o templo para o Espírito Santo, Pai. Que o Senhor, mesmo que no dia a gente esteja dormindo, que possamos estar preparados, Pai, para a sua volta. Que o Senhor venha logo, porque a gente tem um pouquinho, fica ansioso, mas que o Senhor cuide de cada um de nós, Pai. É que eu peço em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você gostou aqui do nosso pod, da lição de hoje, curte aí, ajuda bastante o nosso canal, o engajamento do nosso canal para as outras pessoas. Compartilha também, envia para o máximo de pessoas aí que você conseguir, que isso ajuda, né, o nosso canal a crescer e as outras pessoas verem o nosso conteúdo que a gente produz aqui e assim também serem alcançadas. Quero te convidar, um convite muito mais que especial, para a nossa última lição desse trimestre, a lição 13, Construindo sobre a Rocha. Se você quer ver o que é essa última lição do nosso trimestre vai falar, quero te convidar aqui para se fazer presente no nosso próximo programa. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.